Bom dia, graça e paz. 38º dia dos 40 dias de jejum e oração. Que benção, hein? Fica firme, tá acabando. Mas muito melhor do que acabar é o tempo que a gente passa na presença de Deus e o que Ele tem feito na nossa vida. Muita gente transformada, muita gente sendo tocada e restaurada pelo Senhor. Então, toda honra, toda glória seja dada a Deus por tudo que Ele tem feito. E sabe o que mais? Deus quer fazer muito mais. Além da gente descobrir algumas coisas bem legais sobre o Espírito Santo, ele tem mais coisas para revelar a respeito do seu Espírito, para incentivar você mais ainda a querer ser cheio do Espírito, a buscar o Espírito, a ver o Espírito se manifestando na sua vida pessoal dentro de um contexto de comunidade, tá bom? E eu estou enfatizando essa coisa de dom individual dentro de um contexto de comunidade, porque não existe igreja individual, não existe carreira solo, não existe dom para benefício pessoal. O dom é sempre para o benefício do corpo, da comunidade. Eu não entendo como algumas pessoas acreditam que não indo na igreja, que oscilando, né, que vivendo separado, às vezes estando no meio do corpo, mas não interagindo, que acham que estão sendo igreja, né? Talvez estejam indo à igreja, ao templo, mas não estão sendo igreja. É importante você mudar a sua mentalidade e entender que a tua vida ela é muito importante dentro de um contexto de comunidade. Nós precisamos de você, a igreja precisa de você e precisa dos dons que Deus quer manifestar através da sua vida. Então, você está fazendo muita falta, pode ter certeza. Você que já está sendo usado por Deus, continua firme, mas se dedique mais ainda para que Deus continue te dando dons. Olha só o que a Bíblia fala lá em 1 Coríntios a respeito dos dons. Paulo estava ensinando aquela igreja. Havia um certo desequilíbrio com relação à manifestação dos dons, e aí Paulo ensina a igreja como é que deve funcionar. E esse ensinamento se aplica para a gente nos dias de hoje, tá bom? Vamos lá então, 1 Coríntios 12, verso 4 em diante. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Quer dizer, há uma diversidade, né? Muitas maneiras do Espírito se manifestar, mas um só é o Espírito que distribui todos esses dons. Há diferentes tipos de ministérios, de serviço. A palavra ministério no original grego é serviço, né? Mas o Senhor é o mesmo. Quem dá a ordem, quem dá a direção, quem conduz a igreja é sempre o mesmo Deus. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Então, a gente entende que os dons, eles são dados pelo Espírito Santo, o único Espírito, né, de maneira diversa, capacitando a cada membro para o bem da comunidade. E olha só, verso 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum, confirmando aquilo que eu acabei de falar. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. É muito legal a gente entender esse princípio. Primeiro, que o dom é uma manifestação do Espírito Santo na vida da pessoa.
Quem dá o dom, quem manifesta o dom é Deus, não é você. Dom não é talento. Dom não é conhecimento que você adquire numa faculdade, numa escola, num curso. O dom é uma dádiva de Deus. É uma capacitação do próprio Espírito para a realização de uma determinada obra dentro do corpo de Cristo. E você precisa entender esse princípio e buscar, procurar os melhores dons, aqueles que vão ajudar dentro do crescimento e expansão da igreja. Lembrando que crescimento é interno e expansão é externo. Mas fica claro aqui que esse espírito que a gente tem buscado, que a gente tem conhecido, que tem se revelado para nós durante esses últimos dias, é ele quem vai dar dons. Muitas pessoas ficam achando que não tem dom nenhum. Todos têm pelo menos um dom. Isso é um fato. A questão toda é descobrir qual é o seu dom no desenvolvimento, né? No aprimoramento das suas funções. Vai experimentando, vai se colocando em determinados lugares, em determinadas funções, para que você possa descobrir qual é o seu dom. E é verdade também que muita gente, na hora em que é batizado com o Espírito Santo, seja dentro de uma celebração ou no secreto do seu quarto, muitas pessoas recebem os dons de Deus naquele exato momento. Mas vale a pena lembrar que tudo isso é uma dádiva do Espírito Santo. Não sou eu que dou dom para você, ninguém pode dar o dom para o outro. Deus até pode usar pessoas para impor as mãos e nessa hora a pessoa receber o dom, mas sempre o dom vai ser dado pelo Espírito Santo. Sempre é uma capacitação de Deus. Sempre Deus está olhando o dom de uma maneira coletiva, uma necessidade, né? Uma tarefa, como um corpo, onde todos os membros dependem uns dos outros, apesar de funcionarem de maneira independente, né? Eles dependem, né, um do outro, de maneira a receberem algo e darem algo para alguém. Isso se chama interdependência. Da mesma forma como o corpo funciona dessa maneira, assim funciona dentro do corpo de Cristo, com a manifestação dos dons. Então, buscar esse poder de Deus, ser cheio do Espírito Santo, receber dons é algo bom para a sua vida, é algo bom para a igreja. E quando você recebe o dom, você vai parar de simplesmente ir na igreja para assistir o culto. Você vai começar a ser igreja e servir como igreja dentro da igreja. Você vai entender que a tua vida é importantíssima dentro desse contexto de corpo e aquilo que Deus quer manifestar na tua vida vai fazer toda a diferença na vida da igreja. Então peça para o Senhor hoje, para que Ele te dê dons. Peça para o Senhor para que Ele te capacite. Entenda que o mesmo Deus que tem me dado dons e tem dado dons para outras pessoas, Ele também quer dar dons para você. Porque você faz parte desse complexo, desse corpo, você faz parte dessa comunidade. E a tua vida e os dons que Deus quer te dar, porque eu creio que Ele vai te dar mais de um dom, eles são importantíssimos para o crescimento e a expansão da igreja. Se envolva, deixa Deus fazer a parte dele na tua vida. Muitas pessoas não exercem o dom, impedem a ação do Espírito Santo e acabam então travando, né, e trabalhando para que a igreja seja fraca e superficial. Que em nome de Jesus você possa pensar nisso e pedir para Deus te dar os dons. Amanhã eu quero falar sobre as outras listas de dons. Existem três listas de dons e eu quero conversar sobre elas, estimulando você a buscar os dons no Espírito Santo de Deus, tá bom? Deus te abençoe.